objetivo dessa aula é a gente corrigir exercício. Vamos corrigir esse exercício aqui que ele fala assim, ó, resolva a inequação. Então a gente tem uma inequação aqui, modular, né? Onde a gente tem um polinômio do segundo grau aqui dentro da nossa, do nosso módulo, certo? Então, já de cara, vamos aplicar a propriedade das inequações modulares. Aqui, ó, a gente tem o módulo maior que um número. Então, a gente procura lá a propriedade, que é o módulo maior do que um número. Isso acontece se somente se o número que tiver dentro do módulo for menor do que o oposto de A, ou esse número for maior do que A. Então, vamos aplicar aqui, fazer a substituição. O que está fazendo o papel do módulo de x é o módulo que está aqui. X ao quadrado menos x menos 4. E o que faz o papel do A é o resultado, que é o 2 aqui, ó. Então, coloquei ele aqui. Isso acontece se e somente se x ao quadrado menos x menos 4 for menor do que o oposto de 2, né? Que é menos 2. Ou o x ao quadrado menos x menos 4 for maior do que 2. Apliquei aqui, ó, a propriedade. Nessa parte eu só apliquei a propriedade. Aí eu tenho duas inequações, ó. Então eu vou resolver essas duas inequações. Vou começar com essa daqui. X ao quadrado menos x menos 4 menor que menos 2. Passa esse menos 2 para cá positivo. Vai ficar x ao quadrado menos x menos 4 mais 2 e menor que zero, né? Essa parte aqui eu copiei. Menos 4 mais 2 dá menos 2 menor do que zero. Aí a gente tem que estudar o sinal desta inequação, né? A gente resolve uma inequação do segundo grau estudando o sinal. Então você pega essa inequação igual a zero, certo? Aí dá uma equação do segundo grau. Você pode achar as raízes. Pode usar a fórmula de Bhaskara, pode usar a soma e produto, que nem eu usei, pode usar o complemento do quadrado, pode usar o que você quiser, ok? Eu usei aqui soma e produto porque ocupa menos espaço. Então, a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. O b é o coeficiente que acompanha o x, ó, que vale menos 1. Então, menos da fórmula com menos do número, né? Menos 1 aqui. Dividido pelo a, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, que vale 1. Menos com menos dá mais, vai ficar 1 sobre 1, que dá 1. O produto que é c sobre a, o c é o termo independente, o a é o que acompanha o x ao quadrado. Então, menos 2 sobre 1, que dá menos 2. Certo? Como a gente está na soma e produto, você pensa em dois números que somados dão 1 e multiplicados dão menos 2. Esses números é o menos 1 e o 2, porque menos 1 mais 2 dá 1 e menos 1 vezes 2 dá menos 2. Tá? Aí você faz a projeção da função no eixo x. Ó, a função, o coeficiente a é maior do que zero, ó, vale 1, 1 é maior que zero. Então a concavidade da parábola tem a concavidade da parábola é virada para cima, né? E aí eu coloco aqui as raízes que eu encontrei, o menos 1 e o 2. Bolinhas abertas em ambas, né, ó, porque o símbolo aqui é só de menor. Então eu não posso incluir o menos 1 e o 2. Aí eu estudo o sinal. Os valores que está antes do menos 1, a parábola está acima do eixo x. Então os valores são positivos. Entre o menos 1 e o 2, a parábola está abaixo do eixo x. Então os valores são negativos. E à direita do 2, né, ó, depois do 2, a parábola está acima do eixo x. Então os valores são positivos. A gente quer os valores menores do que zero. Então são os valores negativos. Os valores negativos estão no intervalo aqui, ó, do menos 1 até o 2, né, ó. É onde a parábola está abaixo do eixo x. Então a primeira solução é x pertencente aos reais, tal que o x está entre o menos 1 e o 2. Lembrando de tomar cuidado, né, ó, com as desigualdades. Como tem só o símbolo de menor aqui, então as bolinhas ficam abertas, tá? Tem que tomar cuidado com isso, porque senão erra a solução. Agora a gente tem essa outra inequação, x ao quadrado menos x menos 4 é maior que 2. Passa esse 2, desculpa, para o lado de cá negativo,
vai ficar x ao quadrado menos x menos 4 menos 2 maior que zero. Copiei esses dois aqui, ó, o x ao quadrado e o menos x, aí eu fiz menos 4 menos 2 deu menos 6, maior que zero. Aí você tem que estudar o sinal dessa inequação, então você pega ela e iguala a zero. E aí você resolve a equação que dá. Pode resolver por soma e produto, que nem eu resolvi, pode resolver pela fórmula de Bhaskara, pode resolver por complemento do quadrado, pode resolver pelo que você quiser, tá? Então, eu resolvi por soma e produto. A soma é menos b sobre a. O b, coeficiente que acompanha o x, menos 1. Então, menos da fórmula e o menos 1. O a é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, que vale 1. Então, ó, menos com menos dá mais, 1 sobre 1 dá 1. O produto é c sobre a. C é o termo independente, que é menos 6, e o a é 1. Menos 6 sobre 1 dá menos 6. Aí você pensa em dois números que somados dão 1 e multiplicados dão menos 6. Esses números é o menos 2 e o 3. Por quê? Porque menos 2 mais 3 dá 1 e menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então, achei as minhas raízes, aí eu faço a projeção da função no eixo x, certo? Aqui é a concavidade da parábola virada para cima também, né? Ó, porque o a é maior do que zero, certo? O a é maior que zero. Então, coloquei aqui as minhas raízes, ó, menos 2 e 3, bolinhas abertas em ambas, porque é só o símbolo de maior, eu não posso incluí-las. Então, os valores antes do menos 2 é positivo, porque a parábola está acima do eixo x. Entre o menos 2 e o 3 é negativa, porque a parábola está abaixo do eixo x, certo? E a direita do 3, ó, depois do 3, é positivo também, porque a parábola está acima do eixo x, certo? Então, a segunda solução é x pertencente aos reais, tal que o x é menor do que menos 2, que é onde a função aqui assume os valores maiores do que zero, ó. Ou o x maior do que 3, que é onde a função também assume os valores maiores do que zero. Tá? Então, olha só, a gente já fez aqui, já achamos as duas soluções, né? A solução 1 e a solução 2. A resposta, ela é dada pelo quadro de soluções aqui. Então, eu vou pegar aqui a primeira solução, ó. A primeira solução que eu tenho foi o x entre o menos 1 e o 2. Então, coloquei aqui, ó, bolinha aberta no menos 1 e no 2 e pintei os valores deste intervalo aqui. A segunda solução é x menor do que menos 2 e maior do que 3. Então, botei bolinha aberta aqui no menos 2, pintei os valores antes dele. Botei bolinha aberta no 3, pintei os valores depois dele, certo? E a resposta final é dada pela união da primeira com a segunda. Aí você vai perguntar, professor, por que é dado pela união e não pela interseção? Porque é dada a solução das inequações, é dada pela interseção quando você quer que sejam satisfeitas essas duas condições ao mesmo tempo. Mas não é o caso daqui. Por causa desta palavrinha aqui, ó. Ou. Se você ver os outros vídeos, aqui eu costumo colocar a letrinha E. Por quê? Porque eu tenho que satisfazer as duas ao mesmo tempo. Que geralmente, né, que sempre é quando o módulo é menor ou igual que algum outro valor. Porque aí a solução fica entre o valor e o oposto dele. Não é assim? Você tem lá, por exemplo, aqui, ó. Você tem lá, módulo de x menor do que a. Isso aqui acontece, ó, se somente se o x estiver entre o oposto de a e o a. Essa aqui é a condição. Se for menor ou igual, só muda aqui, a gente bota menor ou igual aqui, certo? E aí a resposta, ó, tá entre o oposto de a e o a. Então, ó, é e, entre o oposto de a e o a. Então, a solução é dada pela interseção, porque tem que satisfazer, ó, as duas coisas ao mesmo tempo. Esse valor tem que ser menor ou igual que a,
e tem que ser maior ou igual que o oposto de A. Nesse caso aqui, ó, que a gente tem módulo de x maior do que a solução ela é dada da seguinte forma, né? Ó, o x tem que ser menor do que o oposto de A, ou o x tem que ser maior que A. Então aqui a gente usa o ou. Então, se esse valor satisfazer só essa parte, está correto. E se satisfazer só essa parte, também está correto. Não precisa satisfazer as duas ao mesmo tempo. Por isso que a gente calcula a união. Então, a união disso ali, o que é calcular a união? É juntar tudo. Então, eu junto esse pedacinho e junto esse outro pedacinho. Então, a solução vai ser dada assim, ó. X pertencente aos reais, tal que o x é menor que menos 2, que é essa parte ali. O x está entre o menos 1 e o 2, que é essa parte aqui. Ou o x é maior do que 3, né? Ó. E as palavras que eu uso aqui é sempre ou. E na notação de intervalos, né? Ó, colchete para fora no menos infinito até 2. Colchete para fora, união, colchete para fora, menos 1 até 2, né? Colchete para fora em todos, porque eu não posso incluí-los, né? E colchete para fora nos símbolos de mais infinito, porque o mais infinito não é um número, é um símbolo, ok? Então, tá aí as respostas, certo? Não pode esquecer nunca dessa definição aqui. Essa propriedade, né? Essas propriedades, elas são fundamentais quando você vai dar a solução de uma inequação. Se você não se ater a essas propriedades, vai ficar complicado de você conseguir dar soluções aí. Aí você não vai saber quando usar a interseção, quando usar a união, ok?